seu marido estão brigando muito, ficam olhando um para o outro, apontando dedos, discussões, não conseguem chegar num consenso para onde levar a família de vocês, como criar os filhos, como lidar com a sexualidade, com a casa, tá uma confusão. Vocês estão se apontando muito, um olhando para o outro e não chegam num projeto do casal, numa visão em comum para onde vocês querem direcionar a família? Isso é um drama muito comum nos relacionamentos e eu quero que você tenha um pouquinho de paciência porque eu vou te explicar usando o mito de Orfeu, o porquê que isso acontece e como a gente soluciona isso nas nossas vidas, tá? Então eu quero trazer aqui para ilustrar a cartinha de Orfeu, tá? Esse aqui é Orfeu e a sua amada Eurídice. Ele era um grande musicista e ele tocava uma lira. E essa lira era tão bonita que encantavam as sereias e elas dormiam e paravam de atacar os navios. Quando ele se apaixona pela Eurídice, eles vão lá e ficam muito lindos, apaixonados, só que acontece uma fatalidade e ela morre. Quando ela morre, ela vai parar no reino de Hades. Hades é conhecido como o deus do submundo. E no submundo, o que está contando pra gente essa mitologia? Está contando que todo relacionamento vai passar pelo submundo, vai passar por desafios de comunicação, de alinhamento, de diálogo, de sexualidade, em todas as áreas. Porque um relacionamento longo tem realmente isso, tem desafios, tem altos e baixos, faz parte da vida. Então, o reino de Hades nos convida a nos prepararmos para isso. Qualquer relacionamento vai nos convidar a isso. Então, se você está querendo viver um relacionamento sem passar pelo reino de Hades, você está perdendo a parte mais bonita do reino de Hades, que é o quê? Hades mostra o nosso inconsciente. E sempre que a gente faz um mergulho no inconsciente, daí eu quero trazer Perséfone, que é a esposa de Hades, ela é a deusa poderosa que traz pérolas desse inconsciente. Então ela sabe frequentar o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Parte do tempo ela fica com o marido e parte do tempo ela sobe para ficar com a mãe, com Deméter. Esses mitos mostram pra gente como a gente tem que estruturar a nossa realidade. Ou seja, a gente vai passar por desafios. No caso de Orfeu, a Eurídice ela morreu e foi para Hades, certo? Como eu contei agora. O que acontece? Durante esse processo, ele cantou e tocou músicas maravilhosas que encantou Hades e Perséfone. E eles deram uma oportunidade para ele. Falaram assim: se você tocar essas músicas maravilhosas e confiar, não olhar para trás, segurar na mão de Eurídice, eu permito que ela saia do mundo dos mortos e vá para o mundo dos vivos definitivamente. Mas tem uma condição: você não pode olhar para trás, você não pode olhar no olho dela. E aí o que aconteceu? No meio dessa viagem do submundo para o mundo, ele olhou para trás. Eles se olharam, né? O olhar de Eurídice se encontrou com o olhar do Orfeu e eles se perderam para sempre. Quando a gente tá num casamento, num relacionamento, e a gente fica muito olhando um pro olho do outro, ou seja, a gente tá no Hades, a gente tá na briga, na discussão, na confusão, e a gente fica apontando o dedo, falando que o nosso marido, e o nosso marido falando o que a gente precisa transformar, a gente vai acabar com o nosso casamento. A gente vai chegar nisso que aconteceu com Orfeu e Eurídice. Vai separar, só vai afundar. Qual foi a chave do inconsciente que Hades trouxe para Orfeu e ele não escutou? Que primeiro, se ele confiasse na música dele, no talento dele, nos dons dele, ou seja, se a gente aprender a confiar mais na vida que Deus nos deu, e se a gente aprender a confiar em olhar para frente, nessa promessa, né, de um futuro, então tirar o foco do casal, de olhar para trás, de olhar para o passado e olhar para uma visão de futuro, o relacionamento tem solução. Então, se você tá brigando demais, se você não tá conseguindo se comunicar, a minha primeira recomendação para você é que você grave este mito no seu coração. Os mitos, eles não são pra gente esquecer, né? Eles são mensagens arquetípicas para que a gente entenda a nossa vida, para que a gente entenda a vida humana. E a partir disso, a gente crie, junto com o nosso marido, uma visão
uma visão juntas. Então, a gente precisa aprender o quê? A comunicar, a se dialogar. Papo para um outro vídeo, mas para você pensar já, para onde eu quero levar a minha vida? Que projetos eu gostaria de fazer? Então você tem que também ter consciência dos seus projetos pessoais. O que é importante para mim? O que é importante para o meu marido? Para onde eu quero crescer como família? Quais são os meus valores e crescimentos perante meus filhos? O que eu quero fazer com os meus filhos? O que eu quero fazer com o meu corpo? O que eu quero fazer de estudo? Né? Como eu posso me desenvolver? Quais são os meus projetos de futuro? E também ter essa conversa com o marido, quais são os projetos dele? E a partir disso, vocês, através da comunicação, chegarem no projeto, na visão de casal. O que a gente tem que entender é, o casal, né, a mulher tem que olhar para os desejos do homem e o homem tem que olhar para os desejos da mulher. Ou seja, os meus projetos pessoais passam a ser projetos do meu marido e os projetos do meu marido passam a ser meus. Porque daí não existe a separação, não existe eu focar em mim a troco de nada. Eu estou focando em mim, porque quando eu estou mais bonita, quando eu estou mais inteligente, quando eu estou melhor como mulher, eu consigo servir mais a Deus, o meu marido e os meus filhos. E a mesma coisa o meu marido. Quanto mais ele se desenvolve como homem, com a força dele, mais ele pode proteger a nossa família, mais ele pode prover para a nossa família. E juntos a gente vai criando essa união, essa visão de futuro, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa história, né, desse mito. Isso daqui faz parte da minha newsletter, então todos os dias, normalmente de segunda a sexta, eu escrevo um e-mail, disparo para minha lista, se inscreve aqui no canal, se inscreve na newsletter para receber também este conteúdo. Em outra forma, né, claro que eu conto um pouco do dia a dia nessa newsletter, e a gente vai trocar muito e eu vou poder te ajudar a resolver as questões do seu casamento, do seu relacionamento. Conte comigo.